Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta no canal Palavra que da Vida ao Homem. Vamos dar sequência aos estudos da lição bíblica da Escola Dominical, lição de número 11, que fala o compromisso com a evangelização ou os compromissados com a evangelização. Nosso textuário diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Louvado seja Deus! E aqui nós temos a leitura oficial desta semana, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16, versículos 14 ao 20, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Muito bem, louvado seja o nome de Jesus. Esta lição vai falar aí acerca da responsabilidade evangelizadora, missionária. Vejamos, a introdução vai nos dizer que o reino de Deus ele é crescente à medida que é anunciado ou propagado o Evangelho. Enquanto eu propago o Evangelho, eu anuncio a palavra de Deus, esse Evangelho ele vai crescendo e vai agariando almas para o reino de Deus. O primeiro ponto vai falar da evangelização como prioridade, né? A palavra evangelho, ela vem do grego, né? Ela tem aí a composição por duas palavras, né? A primeira palavra é o advérbio eu e a segunda palavra é angelia, logo euangelion, que quer dizer boas novas. Evangelho significa boas novas. Que boas novas são essas? Que Cristo, sendo Filho de Deus, venceu o pecado na sua carne e absolveu o homem do juízo eterno. Através de Cristo, o homem passou a ser justificado diante de Deus e, tendo assim se livrado da ira eterna, das forças do pecado, das correntes do inferno. Então, essas boas novas vão anunciar a obra salvadora e redentora de Cristo para a humanidade. No segundo ponto, né, no segundo subtópico, ele diz assim: o único Salvador do mundo. Então, sendo Cristo o Filho de Deus, sendo Cristo o vencedor do pecado, da morte e do inferno, sendo Cristo o que deveria vir como semente da mulher, não há um outro mediador entre o homem e Deus. Cristo é o único caminho, a única verdade, a única doutrina. Se apresentam outros caminhos que não são Cristo, esse caminho ele não tem validade, ele não é seguro, ele não é viável. O único caminho é Cristo, né? João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, único caminho, única verdade, único Salvador, único Redentor, único vencedor do pecado e da morte. Então é Cristo. Ponto 3, ele vai dizer uma agência legítima. Então, Cristo constituiu a igreja é a representante de Cristo na terra. Mas aí alguém poderá dizer: mas na igreja acontecem coisas erradas. Sim, é evidente, é claro. Não há igreja perfeita, não há igreja isenta de erros. Por quê? Porque é formada por pessoas. E dentro dessas igrejas há pessoas ruins
E há pessoas boas, há trigo e há joio. Observe que no Antigo Testamento também não era diferente. Deus tira um povo da terra do Egito, o povo era o povo eleito, o povo escolhido, o povo elegido, mas pelo deserto durante 40 anos Deus vai eliminar o povo que era ruim, que era incrédulo, que era desobediente. Então, tudo aquilo que é formado por pessoas, constituído por pessoas, tem a sua parcela de ruindade e neste momento é impossível de ser eliminada, porque enquanto houver gente, haverá problemas. Síntese do tópico 1. O Evangelho é uma questão de vida ou morte, por isso a evangelização é uma prioridade. Ponto 2. Jesus morre para salvar todos os seres humanos. Há um grande debate teológico que percorre os séculos desde que Jesus é inserido no contexto teológico e que vai questionar aí por que Jesus morreu, né? Qual o fundamento da morte de Cristo? Qual a funcionalidade disso? Qual a aplicabilidade disso? Então, na nossa teologia, é importante nós ressaltarmos que nós não pegamos as linhas teológicas oriundas dos fundadores do protestantismo, mas sim a diretriz teológica da matriz, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, dentro desta doutrina teológica matricial, que é a Bíblia, nós encontramos essas respostas. O porquê que ele nasceu, o porquê que ele morreu, o porquê que ele ressuscitou. Então veja só, por que Jesus morreu? Ora, nós temos que observar que Deus ele possui alguns princípios e alguns fundamentos. Quando Adão pecou no jardim, Adão era um homem em estado de perfeição, não corrompido e não sujeito a pecado. Quando Cristo nasce, ele nasce na semelhança de Adão, ou seja, ele é um homem perfeito, não corrompido e não contaminado pelo pecado. Então Cristo, como Cordeiro de Deus, vai vencer o pecado na sua própria carne, de maneira que ele está mostrando à humanidade que o nosso pai Adão também teria essa mesma capacidade, porque eles enfrentaram o pecado de igual para igual. Adão sucumbiu, Cristo venceu. Adão peca no jardim, Cristo vence no deserto. Então, o lugar que eu estou não é o responsável pelo meu pecado, mas a medida da minha força é que vai fazer com que eu vença ou não este pecado. Sendo assim, nós temos dois pontos. Um ponto é a expiação limitada, que vai dizer que Cristo morreu por um grupo específico de pessoas que foram salvas desde a eternidade. E há a expiação ilimitada, que vai dizer que Cristo morreu por toda a humanidade. Esta é a expiação que nós defendemos, que Cristo morreu por todos, e todos que se achegarem a Ele terão alcançado a graça e a salvação em Cristo. Salvação não é para uns, é para todos. Porém, Cristo já exerceu a parte dele, cabe a mim como homem, a mim como humanidade, exercer a minha parte, a minha escolha. E a minha escolha precisa ser Cristo. Síntese do ponto 2. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. E teremos pessoas que serão conduzidas ao inferno? Teremos, porque embora Cristo tenha morrido para todos ou por todos, há necessidade da humanidade também voltar-se para Deus. Imagine que você vai preparar uma comida e coloca na mesa. A comida está na mesa. Mas se ninguém for à mesa, ninguém vai comer. Então, Cristo já colocou a comida da salvação na mesa. Para que eu possa ser salvo, eu preciso ir até a mesa. Simples assim. Ponto 3. A evangelização local e transcultural. Nós entendemos que o mundo é um lugar grande, um lugar amplo, com inúmeras etnias, culturas, e o Evangelho não veio aniquilar a cultura de ninguém, nem veio forçar ninguém de forma ditatorial. Pelo contrário, o Evangelho compreende todas as culturas. Mas a minha função é evangelizar, e a verdade do Evangelho, ao entrar em contraste com a realidade do pecador, irá direcioná-lo para aquilo que é certo e para aquilo que é errado dentro da sua cultura.
Então, eu não vou obrigar ninguém a transformar-se naquilo que ele não é. O Evangelho, ele é transcultural, ele é universal. As missões, né? Então, o ponto forte aí da igreja deve ser a missão de evangelizar, de propagar, de anunciar e de alcançar cada vez mais vidas, mais pessoas, mais homens e mulheres que precisam da graça e da salvação de Deus. O ponto terceiro diz o desafio hoje. Hoje nunca foi tão fácil evangelizar como nós estamos fazendo aqui agora. Eu tenho aí internet, eu tenho TV, eu tenho rádio, eu tenho aí redes sociais, mídias sociais, eu tenho aí um leque de possibilidades que me promovem a capacidade de evangelizar e de fazer missão. Mas hoje nós temos muitos problemas de cunho doutrinário, de teologias vazias, de mensagens vazias. Mas que Deus possa nos ajudar a pregar a palavra de Deus conforme ela de fato é. Não apenas em Jerusalém, não apenas em Samaria, mas nos confins da terra. Que Deus possa, assim, nos abençoar, nos guardar e nos proteger, no nome santo e eterno de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.